Pronto. Então, vamos lá. Vou fazer um rápido resumo do que eu expliquei até agora nesse slide. Então, eu peguei o meu objetivo geral, dividi ele em 3 objetivos específicos que se complementam, partindo do mais amplo e indo para o mais específico, e aí, se eu executar os meus 3 objetivos específicos, eu automaticamente tenho o meu objetivo geral do TCC concluído, certo? Aí, eu estou ensinando a vocês a como escrever o texto sobre o meu primeiro objetivo específico. Vamos supor que meu objetivo geral fosse estudar o planejamento estratégico das empresas familiares e os objetivos específicos foram estudar o planejamento estratégico, estudar empresas familiares e estudar a profissionalização da gestão. Eu pego o meu primeiro tema lá, o que é o planejamento estratégico, e tento fazer um giro de 360 graus, vendo tudo que é importante falar sobre planejamento estratégico. No nosso brainstorming, a gente definiu o que é importante falar. Primeiro, o que é, segundo, os principais autores, terceiro, a importância, 4, os benefícios, quinto, como aplicar, sexto, os desafios, sétimo, os resultados. E aí, para cada um dessas ideias aqui, eu escrevo um parágrafo. Então, comecei aqui com o 1, planejamento estratégico pararam, pararam. 2, principais autores, então eu vou escrever 1 ou 2 parágrafos falando sobre os principais autores. 3, falar sobre a importância do planejamento estratégico e assim por diante até esgotar todos os elementos que eu peguei aqui do meu brainstorm, certo? E aí vocês vão ver que isso vai sair muito facilmente. A minha dica principal aqui nessa etapa é vocês fazerem o texto cheio de buracos, como eu estou fazendo aqui. Porque isso vai te dar velocidade na hora de você escrever o seu texto. Porque rapidamente a gente consegue esgotar todos os pontos que a gente está aqui. E depois, quando você for fazer a pesquisa, por exemplo, para pesquisar o que é o conceito de planejamento estratégico, quais são os benefícios do planejamento estratégico, quais são os desafios do planejamento estratégico. Aí a sua pesquisa bibliográfica ela fica muito mais específica. Você vai lá e vai procurar só aquele ponto. Quais são os benefícios? Os benefícios são A, B, C e D. Aí pega e bota ali na tua referência. Ok? Lembrando sempre que você precisa usar aquele sistema autor-data, como eu fiz aqui, né? Os principais autores que estudaram planejamento estratégico foram A e B. Para o autor A, aí você vai botar, por exemplo, vamos supor que você pegue lá Kotler 2002. Então, você vai ler o artigo do professor Felipe Kotler e vai botar com letra maiúscula, porque está dentro de parênteses, né? Kotler 2002, e aí vai botar o que o Kotler fala lá no livro dele de 2002, e assim para todos os outros autores. E aí, com isso, você escreveu o primeiro capítulo do seu TCC, matou o primeiro objetivo específico. Aí, você vai escrever o segundo capítulo falando sobre empresas familiares. Mesma coisa. Vamos fazer um outro exemplo aqui para ver se vocês entenderam? Empresas familiares. Vou colocar aqui de novo o meu mapa mental. Vamos colocar uma corzinha aqui mais bonitinha nele. Aqui. Vamos botar aqui, então, empresas familiares. E aí eu pergunto para vocês, se a gente fosse escrever um texto sobre empresas familiares, o que vocês acham que seria importante a gente falar sobre empresas familiares? O que são? O que são empresas familiares? Muito bom. O que mais? Para que servem? Para que servem? O que mais? Por que existem? Porque existem. Do que se alimentam? Assista na próxima sexta, no Globo Repórter. Dificuldades. Pode falar. Ou desafios, né? Melhor, desafios. O que mais?
características. Pode ser? Características. E aí, de novo, o primeiro passo é a gente colocar as ideias aleatoriamente. Depois a gente analisa todas as coisas que a gente colocou e faz o quê? Numera, certo? Então, por onde a gente começaria? Vamos começar pela definição, o que são, e depois... a gente pode pular para as características, por exemplo. Não tem regra aqui nessa etapa da numeração da sequência. É o que fizer sentido para cada um de vocês, tá bom? Aí vamos supor que a gente vai escrever para que elas servem, depois porque elas existem, e depois os desafios da gestão. Opa, número 5. Número 5. E aí, mesma coisa. A gente vai pegar aqui o nosso texto e vai colocar aqui. Empresas familiares são empresas que... Tararam, tararam. E aí bota aqui uma definição que não pode ser uma coisa que eu vou tirar da minha cabeça. Tem que ser uma coisa que eu vou pesquisar o que algum autor já falou sobre empresas familiares. Aí depois a gente vai falar sobre 2 características. As principais características das empresas familiares são, 2 pontos, tararam, tararam. De novo, vou pesquisar autores que falam sobre as principais características, e aí, quando eu achar, eu venho aqui e preencho. Terceiro, para que servem? As empresas familiares destinam-se a... Tararam, tararam, tararam. Entendeu? E aí a gente vai escrevendo, e quando a gente vê, a gente já está lá com várias páginas escritas. Vou fazer uma síntese de tudo isso que eu escrevi para vocês até agora. Método para elaboração de textos do TCC. Isso que eu fiz com vocês nesses 2 exemplos que eu dei aqui, percebem que eu segui um método? Primeiro, definir o tema central. Definir o tema central. Segundo, definir os temas relacionados ao tema central. Terceiro, discutir cada tema relacionado segundo os autores daquele tema. Esqueci de ordenar, né? Definir o tema central, definir os temas relacionados. Priorizar, sequenciar a prioridade na escrita, que é a numeração. O que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar segundo, o que eu vou falar terceiro. E aí, discutir cada tema relacionado segundo os autores daquele tema. E aí, pronto. Esse é o método para elaboração do tema. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, pessoas? Fica claro, assim, o processo da criação do texto? Ficou melhor, professor. Ficou? Faz sentido isso para vocês? Fez sentido, mas eu não consegui olhar o meu ainda. O seu está bem específico, né? Cada tema, cada objetivo, os 3 aí. E o meu não. Eu não sei o que eu faço. Tudo. Tá, calma que a gente chega lá. Quero dar mais uma dica para vocês, que é o seguinte. Pode ser que na hora que você vai fazer, vai
fazer esse mapa mental, essa figura que eu desenhei aqui, essa florzinha, eu costumo chamar isso aqui de mapa mental. Por que mapa mental? Porque ele parte de uma ideia central e ele irradia ideias relacionadas a partir do nosso brainstorming, tá? Então, eu costumo chamar esse cara aqui de mapa mental. Vou até botar aqui. Definir o tema central, definir os temas relacionados ao tema central no mapa mental. Uma dúvida que vocês podem ter é o seguinte: quais são essas ideias que eu vou puxar aqui como ideias que derivam do meu tema central? Pode ser que vocês fiquem na dúvida. Aí uma dica que eu posso dar para vocês é a ideia do 5W, 2Hs. Eu vou colocar aqui. Para encontrar temas relacionados, temas derivados, relacionados ao tema central, pode-se utilizar a técnica do 5W, 2H. Vocês se lembram do 5W e 2H? 1, 2, 3, 4, 5 e 2H. Eu nunca lembro, mas vocês vão ter que me ajudar. Who, where, when, why, who, where, why. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Vocês se lembram dessa técnica, pessoas? Já estudaram isso? Mais ou menos, eu lembro disso na minha escola, para fazer a redação do Enem. Isso, essa técnica é ótima para várias utilidades. Deixa eu lembrar qual que eu estou esquecendo aqui. When, who, why, what. Estava esquecendo do what. How e how much. How much. Traduzindo do bom inglês, significa quem, where é onde, when é quando, why é porquê, what é o que, how é como e how much é quanto custa. Aí, isso aqui a gente pode entender da seguinte forma. Quem executa? Quem estudou os principais autores? Onde? Onde significa onde pode ser aplicado. Quando significa quando aplicar. Por quê? Significa por que aplicar. O que significa qual a definição. Qual a definição? O que é este conceito? Normalmente, o what é o primeiro que a gente coloca aqui, tá? Vou botar ele aqui em cima. O how é como aplicar. E o how much, normalmente a gente não coloca no TCC, porque normalmente a gente não coloca preços no TCC. Quanto custa?
A gente não coloca preços, porque senão o TCC envelhece muito rápido, né? Daqui a 1 ano ou 2, o seu TCC já ficou muito desatualizado se você coloca preços neles, porque os preços mudam muito rápido. Entenderam isso aqui que eu falei para vocês do 5W2H, pessoal? Vocês acham que isso aqui ajuda vocês a pensar naquela florzinha ali que eu desenhei? Então, por exemplo, se a gente fosse falar sobre empresas familiares, a gente poderia falar o quê? O que são empresas familiares? Quem? Quem estudou as empresas familiares? Quem são os principais autores? Quem é que executa as ações nas empresas familiares? Empresas familiares, onde é que elas podem ser... como que elas podem ser geridas? Quando? Quando aplicar uma gestão mais profissional em uma empresa familiar? Por que aplicar? Quais as vantagens? Aqui a gente pode pensar em quais as vantagens, né, do porquê. Como aplicar uma gestão mais profissional em uma empresa familiar? E aí o quanto custa, certo? Que a gente pode, eventualmente, não fazer. Vou riscar aqui, só para ficar a ideia do 5W2H. Gente, anotem essa dica aqui do 5W2H, porque ela é super valiosa na hora que vocês estiverem escrevendo o texto de vocês. Usar essa técnica do 5W2H, com essa técnica, rapidamente, se você escrever um parágrafo sobre cada um desses itens, rapidamente você tem o seu trabalho escrito, tá bom? Falem para mim se vocês têm dúvidas. Professor, eu tenho uma. Diga. O que acontece? Agora, no TCC2, a gente está tendo que fazer a introdução e o capítulo 1, certo? Sim. Só que as tutoras estão pedindo para a gente reescrever a introdução. Seria necessário mesmo? Então, eu teria que ler o seu capítulo para entender por que ela está pedindo isso, né? Normalmente isso acontece por causa do... Às vezes ela não está querendo que você jogue tudo fora, não é isso que ela está pedindo. Às vezes ela está pedindo que você reescreva aquilo lá para ficar um texto que você consegue ler de forma fluida. Entende isso? Para não ficar um monte de parágrafo, como se fosse um quebra-cabeça desmontado. Às vezes o que ela está querendo é que você monte o quebra-cabeça como se você estivesse contando uma história para a pessoa. É isso. Tá. Uma outra pergunta agora. O senhor acha que seria melhor fazer primeiro o capítulo 1 e depois a introdução para poder dar um norte melhor? Não, eu acho que é o seguinte, a gente tem que seguir a ordem natural do TCC. Eu começaria primeiro pela introdução. Como que a gente escreve a introdução? A introdução a gente escreve assim, ó, partindo do panorama, contexto e foco. Acho que vocês não estavam na semana passada, né? Deixa eu falar do panorama, contexto e foco. Como escrever a introdução do seu TCC. De novo, é o funil. Cadê? Aqui. É a figurinha do funil. Normalmente, eu peço para os alunos usarem a seguinte técnica, a técnica do panorama, contexto e foco. Quem estava na minha aula presencial do TCC no mês passado? Vocês lembram disso aqui, pessoal? Sim ou não? Professor, então, compartilha a tela. É verdade, desculpa.
Estou ficando doido. Aqui, ó. Aqui. Como escrever a introdução do seu TCC. A introdução, a gente normalmente utiliza aquela ideia do funil de novo. Parte do mais amplo, que é o panorama, depois vem para o contexto e depois entra no foco do seu trabalho. Ok? Quem estava na minha aula presencial que já viu eu explicando isso daqui? Quer arriscar explicar esse desenho aqui do funil? Cri, cri, cri. Bom, então vamos lá. Já que ninguém se voluntaria, eu vou escrever para vocês. Panorama, texto e foco. Panorama, a gente vai falar de uma forma geral, bem ampla, do que esse trabalho vai falar. Pensa o seguinte, que o leitor que vai começar a ler o seu TCC, ele não te conhece, não conhece o seu tema, não sabe, ele está pegando pela primeira vez, então você precisa introduzir o tema ao leitor. Vamos supor que o tema que a gente está tratando aqui seja aquele tema que a gente estava falando lá da profissionalização das empresas familiares, certo? Por onde a gente começaria falando? Eu começaria falando do cenário competitivo do mundo atual e da importância de você profissionalizar as empresas, certo? Então, o panorama, eu colocaria o seguinte, no cenário atual, as empresas passam por grande competitividade nos âmbitos econômicos e de mercado. E aí você pode escrever um pouco mais sobre o cenário competitivo do mercado atual. No cenário... Não, cenário eu já coloquei lá. No contexto presente, as empresas familiares demandam uma maior profissionalização dos seus serviços e funções para tornarem-se competitivas no mercado, certo? E aí eu vou falar dos objetivos específicos do meu trabalho, que é o foco. Assim, o objetivo geral deste trabalho, será, aí você bota o seu objetivo, que será subdividido em 3 objetivos específicos. 1, 2 e 3. Ó, aqui eu fiz de uma forma bem rápida, mas entendam a lógica do que está por trás. No panorama, eu falei do cenário competitivo do mercado. No contexto, eu já entrei no tema do meu TCC, que são as empresas familiares, tá aqui. E aí, no foco eu falo exatamente o que eu vou pesquisar, que vai ser lá os meus objetivos geral e específico que eu coloquei no slide aqui ao final. Faz sentido isso que eu fiz aqui para vocês, pessoas? Sim ou não? Né? Se você escrever 1 ou 2 parágrafos sobre esse panorama, 1 ou 2 parágrafos sobre o contexto e 1 ou 2 parágrafos aqui no seu foco, falando dos seus objetivos gerais específicos, pronto, rapidinho você tem 2 páginas de introdução do seu TCC. Certo? Parece fácil? Sim ou não?
Parece. Parece até na hora de executar. Então, professora, a gente recebeu também uma orientação do tutor online de uma outra forma. Eu até queria mandar para o senhor olhar se a gente segue esse ou não. Eu não vou conseguir olhar de todos os alunos, mas conta aí rapidinho para mil qual que é a ideia principal. Ela coloca assim, introdução, 1 a 2 parágrafos para contextualizar o tema, um parágrafo que descreva a justificativa, um parágrafo que descreva o problema da pesquisa, um parágrafo que apresente os objetivos, geral ou específico, e o último parágrafo descrevendo a metodologia. Isso seria a introdução dela. Ótimo, perfeito, excelente. Pode usar isso, manda ver. É muito parecido com esse que eu acabei de mostrar para vocês, né? Muito parecido. É mais detalhado, né? A gente consegue ter um foco em cada parágrafo, né? Isso. Vamos colocar aqui no meu slide, depois eu vou mandar esse slide para vocês. Então, ela pediu para você colocar o quê? Repete para mim novamente. Um parágrafo contextualizando o tema, que é o primeiro parágrafo, né? Depois. Um parágrafo que descreva a justificativa. Depois. Um parágrafo com o problema de pesquisa de forma interrogativa. Depois. Um parágrafo com os objetivos gerais e específicos. Sim, depois. E um parágrafo com a metodologia escolhida. E isso tudo em forma de texto corrido, ela colocou. Excelente. Vou colocar isso aqui. Sugestão da estruturação do capítulo de introdução. Então, vamos lá. Um parágrafo contextualizando o tema. É o que eu falei ali atrás. Vide slide anterior. Professor, só compartilha a tela que a gente não está vendo. Toda hora eu esqueço. Vamos lá. Obrigado por me lembrar. Vide slide anterior sobre panorama e contexto. Aí, um parágrafo sobre a justificativa. Então, vou colocar aqui para vocês. A justificativa é uma explicação sobre por que este tema escolhido é importante. Porque vale a pena estudar este tema. Normalmente, é um problema que as empresas enfrentam ou algo que a ciência procura descobrir, tá? Um parágrafo com o problema de forma interrogativa. Isso aqui, normalmente, a gente coloca da seguinte forma. Assim, vou botar entre aspas. Assim, o problema desta pesquisa a gente começa sempre com um verbo, investigar como é possível profissionalizar a administração ou o planejamento estratégico, das empresas familiares. Tá?
Bota o ponto de interrogação aqui. Um parágrafo com os objetivos geral e específico. Vou botar aqui vídeo, slide a seguir. Vou botar aqui método do bolo. 2 pontos. Ingredientes, massa, assar, cobertura. Que é para vocês lembrarem das 4 etapas de fazer o bolo, tá bom? E um parágrafo com a metodologia escolhida. A metodologia escolhida vai ser a mesma para todo mundo. Vocês não vão fazer trabalho de campo, todo mundo vai fazer pesquisa bibliográfica. Escrever um parágrafo sobre o que é e como fazer uma pesquisa bibliográfica. Todo mundo já fez a disciplina de metodologia científica, todo mundo sabe o que é uma pesquisa bibliográfica, ou se alguém tiver alguma dúvida, procura o livro, vou botar aqui, vide, livro de Marconi e Lacatz. Vocês conhecem esse livro? 2011, se eu não me engano. Que lá tem uma explicação bem fácil do que é a pesquisa bibliográfica. Então, vamos resumir aqui para vocês o método que o tutor de vocês pediu. Escrever um parágrafo contextualizando o tema é aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco sobre panorama e contexto. Tá? Ele está falando de um parágrafo, mas pode ser 1 ou 2, não se limitem com relação a isso. Tá? Isso é só uma orientação geral. Aí, um parágrafo que descreva a justificativa. O que é a justificativa de um trabalho? É uma explicação sobre o porquê que esse tema escolhido é importante, por que vale a pena estudar esse assunto. Normalmente é um problema que as empresas enfrentam, algum conhecimento que a ciência procura descobrir. Aí, como terceiro, o parágrafo com o problema de pesquisa de forma interrogativa. Normalmente a gente começa a pergunta de pesquisa com um verbo, no caso aqui, investigar. Investigar como é possível profissionalizar o planejamento estratégico das empresas familiares. Aí vocês podem substituir essa pergunta que eu coloquei aqui pela pergunta do seu TCC. Aí, quarto, um parágrafo com os objetivos geral e específico, é o método do bolo, que eu coloquei aqui para vocês já entenderam também. E um parágrafo explicando a metodologia escolhida, que vai ser sempre pesquisa bibliográfica. Aí vocês escrevem um parágrafo, sem copiar e colar, né? Escrevam com as palavras de vocês e coloquem a referência bibliográfica sobre o que é e como fazer uma pesquisa bibliográfica. Faz sentido isso para vocês, pessoas? Sim ou não? Sim. Ajudou, Ana? Foi você que tinha colocado essa questão para mim, né, no começo? Era eu mesma, ajudou bastante. Ajudou? Que bom. Fico feliz. O que mais? Tem mais dúvidas? Não tem dúvidas? Ó, eu vou salvar esse arquivo aqui, salvar uma cópia. Deixa eu salvar aqui no meu computador e eu vou compartilhar a apresentação TCC. Vou salvar como PDF. E vou colocar no meu blog exatamente agora para ajudar vocês, tá? Professor, qual o seu blog? Eu não conheço. É pagoto.wordpress.com. Vou subir ele exatamente agora e já mando o link para vocês. Site posts. Pagoto.
wordpress.com.br? Não, .com só. Só .com. Isso. WordPress, P-R-E-S-S? É assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui no Teams. Minha janelinha de chat está abrindo aí para vocês? Vocês têm o ícone do chat aí? Só os membros da equipe... Não, não, pera, sim. Acho que sim. Mostrar participante? Não, chat de reunião. Nesse menu flutuante aí, vê se tem o chat de reunião. Está escrito aqui, só os membros da equipe podem conversar. Peça ao proprietário de equipe para tornar você um membro. Deixa eu ver se eu consigo. Tornar um participante. 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 Pronto. Veja se agora vocês conseguem ver a janelinha de chat. Sim ou não? Sim. Para mim, nada ainda. Nada ainda? Mas eu já te adicionei aí. Espera só um minutinho, então, que eu já te passo o link. Deixa eu só fazer o post aqui. TCC Slides do encontro do dia. Olá, pessoal. Seguem os slides de nosso encontro da manhã de hoje. Um abraço. TCC. E aqui eu vou adicionar os slides que eu acabei de salvar para vocês. Área de trabalho. TCC. Estou só publicando aqui, já mando o link para vocês. Alguém conseguiu pegar o link aí na janelinha de chat? O meu não está liberado. Não está? Poxa, que chato isso. Não. Então, façam o seguinte, anotem esse endereço que eu vou dizer para vocês. É Pagotto, P-A-G-O-T-T-O, ponto, WordPress, WordPress.com. pagotto.wordpress.com. Pagotto.wordpress.com. Obrigado. Testa aí se vocês vão conseguir acessar e se vocês vão conseguir baixar esse PowerPoint que eu acabei de inserir ali para vocês. Eu posso compartilhar também, eu acho, essa minha tela. Aqui, ó. Vocês devem entrar lá e ver essa telinha aqui, ó. TCC, slides do encontro. Esse aqui é o endereço, ó, pagotto.wordpress. E aí é só clicar nesse link aqui, ó, apresentação TCC, que vocês baixam essa apresentação que eu acabei de
escrever aqui para vocês. Tudo bem? Conseguiram acessar? Sim ou não? Matheus? Eu acessei o blog, mas o primeiro slide aqui é de 21 de fevereiro de 2020, projeto de GEL-1. Eu desci aqui, mas não achei o slide. Não, é esse aqui, ó. Acho que uma técnica do TCC. Ó, me acompanha aqui, Matheus. Vou compartilhar minha tela de novo com você, tá? Você vai acessar o site aqui, ó, pagoto.wordpress.com. É que nesse site aí, no meu blog, ele tem os slides de todos os cursos, todas as disciplinas que eu dou, em todas as faculdades. Então, vocês vão achar coisas aí que não é da Anhanguera. Mas acessa aqui, pagoto.wordpress.com. O último post que tem feito é o post de 11 de abril de 2020, de hoje, que eu acabei de fazer agora. Tá vendo a minha tela compartilhada? Chama TCCs Slides do encontro do dia 11 de abril. Para mim deu certo agora. Deu certo? Aí, se você Aqui clicar deu. nesse link aqui, a apresentação do TCC, aí você vai baixar essa apresentação aqui, que é a que eu acabei de salvar para vocês, tá? Como escrever a introdução, panorama, contexto e foco, sugestão da estruturação do capítulo de introdução, tá bom? Tá vendo aqui na minha tela? Deu certo. Valeu. Maravilha. Vamos lá, então. Volta aqui para a minha câmera. E aí, pessoas, o que mais de dúvidas vocês têm? Nenhuma dúvida? Vocês acham que foi útil essa aula, esse nosso bate-papo de hoje, dessa manhã? Ajudou Nossa a Senhora, esclarecer? com certeza. Com certeza, foi muito útil. Eu anotei as coisas aqui e deu umas 5 páginas. Maravilha, maravilha, que bom. Vejam que é só uma questão de praticar agora, né? A gente usa as técnicas corretas e agora é só praticar. Agora é com vocês. Agora tem a parte mais braçal do trabalho, que é fazer o esboço do capítulo, né? Daquele jeito que eu ensinei para vocês, deixando os buraquinhos e depois preencher os buraquinhos com as leituras da pesquisa bibliográfica. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, vocês vão conseguir cumprir os prazos adequadamente, a gente vai se formar no meio desse ano e vamos todos cantar We Are the Champions juntos, no final. Espero. Professor, tem como dar os objetivos específicos agora nesse final? Se tem o quê? Como mudar? Pode, assim, se forem pequenos ajustes, eu acho que é possível sim. Porque vai ter que fazer os capítulos, né? E aí, nesse método que o senhor colocou de colocar as especificações para montar o texto, o meu, ele
ele é muito igual aos 3 objetivos, entendeu? Entendi. Pode tentar separar um pouquinho melhor, sim, Polly. Eu só recomendo que você não troque radicalmente de assunto, né? Então, se você estava falando de finanças, não vai falar sobre, sei lá, marketing, porque aí muda muito radicalmente. Mas se for só para dar um ajuste, assim, para ficar mais compreensível, pode mudar, sim. Pode mudar. Ó, vê se o senhor consegue, só bem rapidinho, entender se dá Pode para ler. fazer ou não. O meu primeiro objetivo é detalhar o conceito de qualidade de vida no trabalho. Aí eu consigo fazer aquele esqueminha que o senhor falou. Aí o segundo é identificar as necessidades de qualidade de vida no trabalho para o bem-estar dos colaboradores. E o terceiro? Relatar as ações desenvolvidas nas organizações referentes à qualidade de vida no trabalho e as consequências de produtividade. Dá para a gente simplificar um pouquinho mais esse terceiro? Porque eu estou achando que tem 2 coisas nele. Ó, pensa assim. Acho que um primeiro objetivo geral seria explicar o que é qualidade de vida no trabalho, primeiro capítulo. Aí você vai falar tudo sobre qualidade de vida no trabalho, vai fazer aquele esquema da florzinha e tal, vai falar tudo sobre qualidade de vida no trabalho. Aí, um segundo capítulo que é a relação entre qualidade de vida no trabalho e desempenho do colaborador. Isso. Certo? Aí você vai falar sobre qualidade de vida do trabalho do ponto de vista do trabalhador, porque você poderia falar do ponto de vista do gerente também, né, ou da empresa. Mas aí você fala de qualidade de vida do ponto de vista do trabalhador. E o terceiro, repete para mim novamente, eu acho que ficou um pouco confuso o terceiro. Relatar as ações desenvolvidas nas organizações referente à qualidade de vida no trabalho e a consequência na produtividade. Então, minha sugestão é a seguinte: ao invés de falar de produtividade, você fala assim, principais técnicas e práticas de qualidade de vida desenvolvidas pelas empresas. Pronto, aí fecha. Então, você vai falar no primeiro capítulo de uma forma mais geral sobre qualidade de vida, depois qualidade de vida para o trabalhador e depois principais técnicas e práticas de qualidade de vida. Aí eu acho que fica mais objetivo. E aí consigo fazer a florzinha de uma forma mais fácil do que... Eu acho. Faz sentido para você? Agora sim. Muito obrigada. Beleza, ótimo. Bons estudos aí para ti também. Quem mais tem dúvidas, pessoas? Aproveite, fale agora ou fale daqui a pouco. Sem dúvidas? Bom, então é o seguinte, vamos encerrando essa nossa aula por aqui. Anotem o meu e-mail, ericopagoto@yahoo.com. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem e-mail. Se vocês não tiverem dúvidas, bom trabalho, bons estudos. E a gente tem outra reunião já agendada. Por favor, me ajudem a divulgar nos grupos de WhatsApp que vocês participam para o próximo... para o mês que vem, né? Segundo sábado do mês que vem, que vai ser dia 9 de maio. Anotem aí na agenda de vocês. Dia 9 de maio, a gente tem um encontro às 9 da manhã, aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Beleza, muito obrigado, de verdade, gostei muito, muito mesmo. Legal, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo feedback. Oi, fala. Dúvida, essa aula vai ficar disponível daqui a 48 horas também ou não? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o link dela e vou colocar lá no meu blog de novo, porque eu não estou com permissão de acesso, eu não estou com permissão de escrita lá na disciplina de vocês do AVA. Ela está bloqueada para mim. Então, eu vou fazer o seguinte, daqui a 24 horas eu posto o link dessa gravação lá no meu blog, no pagoto.wordpress.com. Tá bom? Pode ser? Pode sim, que aí caso tiver alguma dúvida, dá para a gente, né, ver de novo o vídeo e tudo mais. Isso. É isso aí. Combinado? Combinado. Muito obrigada, viu, professor? Deu para dar para a gente terminar.
Que bom. Queridos, bom trabalho para vocês, que vocês tenham uma excelente Páscoa, cuidem de vocês, cuidem da família de vocês, continuem respeitando o máximo que vocês puderem a quarentena. A gente está num período super complicado, a coisa mais importante do mundo é a nossa saúde e a saúde das pessoas que a gente ama. Se cuidem, tá bom? Obrigado. Um abraço, também, gente. boa Páscoa, bom abraço aí, abraço para todo mundo, bom dia. Tchau, pessoal, abração. Tchau, tchau.